Bom dia a todos, graças a Deus, mais uma manhã reunidos para adorar o nosso maravilhoso Pai, né? Glória a Deus. Como diz o louvor, né? Uns chamam de Senhor, outros de Rei, mas nós chamamos de Pai, né? Porque Pai é precioso, Pai é próximo, Pai, Ele está junto de nós, né? Isso não diminui tudo que Deus é para nós, não apenas fala da nossa relação íntima com Ele, amém? Vamos nessa manhã orar, darmos graças por estarmos aqui reunidos, entregarmos ao Senhor a direção deste culto nessa manhã. Vai ser mais uma manhã de bênção em nome de Jesus, né? Como tem sido. Nesse momento, esquecermos daquilo que ficou para trás, daquilo que está lá do lado de fora, e vamos agora focar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Querido e amado Pai, nós te glorificamos nesta manhã pela sua infinita bondade e misericórdia. Senhor Deus, nesse momento, Pai, queremos esquecer, deixar, ó Deus, tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que está, Senhor Deus, fora deste lugar, e queremos entregar ao Senhor, ó Deus, a direção deste culto, Pai. Pedindo que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Pedindo que o Senhor possa fortalecer, este que é um ano de fortalecimento, o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, para que possamos estar ligados no Senhor, para que possamos contemplar, meu Deus, a grandeza do Senhor. Oh, Pai querido, nós sabemos, oh Deus, o quanto o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos dado o livramento, mas que nós, oh Deus, possamos cada vez mais nos entregar a Ti, como Pai, Senhor. Oh Deus, um Pai que também é o Senhor das nossas vidas, não um Pai distante, mas um Pai que cuida, que toda e qualquer experiência, meu Deus, familiar, não seja levada em conta, meu Deus, na relação que o Senhor tem conosco, mas que nós possamos levar em conta, Pai, aquilo que a Sua palavra nos fala a respeito do Senhor para conosco, nos revelando Sua graça, Seu favor, aquilo que nós não merecemos, ó Senhor, que eu não mereço, nenhum de nós, ó Deus, merecemos, mas por amor o Senhor fez por nós, não porque somos perfeitos. Oh Pai, que cada um de nós possamos olhar para nós mesmos e não exigirmos de nós mesmos essa perfeição, porque muitas vezes isso nos afasta do Senhor. O que nós precisamos, ó Pai, é reconhecer que o Senhor nos ama. O que nós precisamos é chegar com ousadia diante do trono da graça do Senhor. Oh Deus, a partir de onde todas as coisas começam a mudar. Não porque somos bons, porque somos obedientes, mas porque o Seu Espírito, ó Deus, entra em nós e começa a transformar a nossa vida de dentro para fora. O Senhor nos justificou, o Senhor nos santificou, oh glória a Deus, e continua cada dia nesse processo, até que possamos completar, ó Deus, ali na glória, onde também seremos glorificados segundo a Sua palavra. Então, meu Pai, abre nossos corações esse momento, oh Pai, o coração de cada pessoa aqui reunida, abençoa nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que não haja nenhum outro sentimento em nós a não ser o amor pelo Senhor, a alegria de estar na Sua presença,
Que o Senhor, ó Deus, abençoe aqueles que estão ainda a caminho, meu Pai. Aqueles que não poderão estar, meu Deus, por algum compromisso, algum cuidado especial. Ô Senhor, mas o Senhor conhece cada vida, meu Pai. E nós entregamos cada uma dessas vidas em suas mãos. Essa é a comunidade cristã Formosa, o lugar que o Senhor nos chamou para fazer a diferença para, Senhor Deus, como uma igreja local. Cumprimos o nosso papel na igreja do Senhor, ó Deus. Essa igreja onde cada um de nós somos parte. Ó Deus, somos parte do Senhor. O Senhor é o nosso cabeça. Pai querido, que possamos compreender, meu Deus, o seu amor. Ó Pai, a profundidade deste amor, a largura, meu Deus, o comprimento. Pai, que isso não sejam apenas palavras, ó Deus, isoladas, ó Deus, ali, que nós pegamos e lemos e esquecemos, não. Que essas palavras possam tocar profundamente nossas vidas. Pai querido, então nessa manhã, nós queremos, ó Pai, que o Senhor atenda a nossa oração. Sabemos que o Senhor, meu Pai, conhece e atende às nossas necessidades. E quando nossas necessidades estão ligadas no Senhor, ó Pai, nós somos atendidos. Quando nós estamos ligados no Senhor, em tudo que nós pedimos, somos abençoados. Tudo que pedimos, recebemos. Então oramos no Seu nome nessa manhã. Pai, nós vamos louvar também para a Tua glória, Senhor. Recebe no céu a nossa adoração. A mensagem, meu Pai, que vamos receber nessa manhã, que era entre cada coração, e faça a diferença, nos traga o alívio, nos traga o alento, como tem sido cada manhã na Sua presença. Ó Pai, e havendo feito isso, ó Deus, que possamos nos despedir em paz desse lugar, nessa manhã, cheios da graça do Senhor, transformados pelo Senhor, deixando todo embaraço, deixando toda ação do inimigo para trás. Que o inimigo, ó Pai, não tenha poder, Senhor Deus, na vida de ninguém aqui neste lugar. Ó Senhor, sabemos, ó Deus, das batalhas espirituais que nos rondam, mas sabemos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, para nos guardar, para nos proteger. Então, meu Pai, abre os corações nessa manhã, abre as mentes, ó Deus, para que recebam, para que participem aqui, ó Deus, dessa comunhão, esse momento íntimo com o Senhor, e saiamos daqui como famílias, sejamos famílias, ó Deus, ó Pai, abençoadas por Ti, no nome de Jesus, ó Pai, eu peço, fica conosco, Pai, abençoa, meu Deus, nossos irmãos e irmãs em todos os locais, Pai, aqueles que estão sofrendo consequências, ó Deus, dessa guerra, meu Pai. Pai, isso tudo mostra, meu Deus, o que a Sua palavra já diz há muito. No mundo tereis aflição. Abre os olhos daqueles que pensam, meu Deus, que as coisas vão melhorar aqui nesse mundo. Sabemos que não, mas sabemos que em todas as coisas podemos contar com o Senhor, com Sua doce presença. Então que aqui ninguém tenha, meu Deus, essa dúvida. Que aqueles que vão ouvir esta palavra possam saber, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor. Não está em nós. Não está numa paz mundial. Não está, meu Deus, num grande líder que possa, Senhor Deus. Oh, Pai, nós sabemos as consequências, ó Deus, de alguém que possa dizer que vai trazer a paz. Nós sabemos que a nossa paz, ela começa dentro de nós, dentro de cada um aqui reunido, e que nós possamos sentir isso, entender isso, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, te agradeço pelos anos que o Senhor tem dado para essa comunidade. Oh, aleluia! Esses anos em que o Senhor tem nos feito consolidar, ó Deus, na Sua presença.
no seu amor. Oh, Jesus, como igreja local, Pai, que o Senhor nos abençoe, abençoe tudo que vai ser feito aqui, que seja conduzido pelo Espírito Santo, que as pessoas que passarem por aqui sejam abençoadas, que aqueles que vão vir, ó Deus, como na oração que o Senhor fez pelos seus discípulos. Oh, Pai, coisa gloriosa nessa manhã, Senhor Deus, aquela oração, poder ler, poder meditar. Pai querido, que o Senhor orou, Pai, não pelos que estão no mundo, mas por aqueles que foram dados a Ti, por aqueles que creem, meu Deus, por aqueles que ainda virão a ser parte desse corpo de Cristo. É para nós, é para estes que o Senhor pede, meu Deus, porque sabemos que no mundo essa confusão continuará existindo, mas para aqueles que estão em Ti, meu Deus, aqueles que chegam com ousadia no trono da graça, aqueles que ousam a viver por Ti, a viver para Ti, Pai, para esses a Sua glória, para esses uma viva esperança nos seus corações. Então, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, este trabalho, este culto em Suas mãos, cada vida aqui presente em Suas mãos. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, vou passar aqui a palavra, louvor, a palavra para a nossa diaconisa. Glória a Jesus, irmã Cláudia. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glorificado para sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa vida, Pai, diante da Tua presença, como uma oferta agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, glorificamos e exaltamos, porque o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor perdoe os pecados, os erros, as nossas falhas que são inúmeras, ó Deus, e que o Senhor envie o Espírito Santo do Senhor, Pai, a falar profundamente aos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor guarde os nossos, Pai. Guarde o nosso ser, Pai. Guarde os nossos entes queridos diante da Tua presença, diante das Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus fiel, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus único e o Senhor nos amou primeiro, Pai, despertando esse amor tão grande em nossos corações, Pai, para que nós dessemos ouvido à Tua palavra e seguir o Teu caminho, Pai, em nome de Jesus. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome sempre, Pai, sempre, sempre. Valorizamos tudo que o Senhor criou, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Oh, seja exaltado, Pai. Senhor é incomparável, Pai. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando Seu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão,
e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Glória a Deus. Oh Deus incomparável. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando seu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és incomparável, Senhor. Que nossa alma, Pai, esteja cada dia mais apegada a ti, Pai, em nome de Jesus, a tua vontade. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, Pai, por nos mostrar que tu és incomparável, Pai. Rua sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Oh, o Senhor poderoso e forte me encontrou, em substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, em substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor poderoso e forte me encontrou, em substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e
e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. Ele disse: haja noite e dia, haja água e céus. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céus. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, andem, voem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre. Ele me amou para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tudo que o Senhor fez é bom, né, irmãos? Deus, Ele é muito organizado, né, irmãos? Ele fez tudo de acordo com a vontade dEle para o nosso bem. Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 5. Glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Mateus 5 nos diz assim: a verdadeira, aqui na Bíblia, na nossa Bíblia, está escrito assim: a verdadeira felicidade. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, tendo sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, lhes ensinava, dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os humildes, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Felizes e compreensivos, porque para eles haverá misericórdia. Felizes os de coração puro, porque eles verão a Deus. Felizes os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos desprezardes e vos perseguirdes e disserem qualquer coisa má contra vós
falsamente por minha causa. Alegrai-vos então e regozijai-vos sobremaneira, porque a vossa recompensa é grande no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glorificado seja o nome de Jesus, irmãos, porque Ele disse que nós somos felizes. Nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, mas nós buscamos a felicidade nessa palavra. E eu glorifico o nome de Jesus. E às vezes eu fico pensando na grandeza de quem? Do Espírito Santo de Deus, que inspirou estes homens a deixar esse testamento para nós. E a gente vê que a Bíblia ela é tão organizada. Nós cristãos mais antigos, nós quando entrávamos na igreja, até hoje é assim. Irmãos, leem a Bíblia a partir de Mateus. Por quê? Porque o Novo Testamento faz a gente compreender mais o Velho Testamento. Então, glorificado seja o nome de Jesus por essa palavra. E Deus se revelou no Antigo Testamento. E o homem pecou, errou. E o que Deus disse? Eu vou enviar meu filho em sacrifício àqueles que eu amo. E o que Deus fez? Deus não deixou ninguém, Jesus não chegou, é Jesus, não. Deus enviou João Batista, um homem, pelo que a palavra diz, era um homem simples, que vivia no deserto, comia grilo e mel silvestre. Esse não é de Deus, não é possível. E João Batista, eu fiquei imaginando, quando eu vi na TV, assim, eu imaginei, gente, já pensou se João Batista, se ele fosse assim mesmo? Eu via aquele ator falando, aquelas palavras, o jeito que ele falava, aquilo era uma coisa tão gostosa, e ele anunciando a vinda do nosso Deus. Jesus nunca gostou de ser chamado de rei. Foi humilhado, crucificado como rei dos judeus, porque ele sabia. Eu imagino hoje, irmãos, Jesus sendo levantado como um presidente da república. Você vê, por quê? Mas por quê, gente? Rei tinha... Porque Jesus era muito humilde. Ele era o filho. Ele sempre anulava a glória dele e exaltava a glória do nosso Deus. Quem enviou ele? Quem criou ele? E Deus mandou João Batista para anunciar o caminho. E João Batista vinha anunciando, vinha falando sobre tudo o que acontecia naqueles palácios, como hoje acontece, a injustiça, as atrocidades que aconteciam e acontecem. João Batista pregou e anunciou que Jesus viria. E Jesus já estava, Jesus já existia, só que o ministério dele ia começar a partir... O que Deus fez? Mandou João Batista para anunciar. Ninguém está desavisado. João Batista foi anunciando, e Jesus começou o seu ministério. Jesus chegou com a humildade dele. Não precisava, irmãos. Jesus não precisava ser batizado. Mas foi. João Batista disse que ele não era digno de batizar o nosso Senhor. Porque João já sentia. E João era um servo de Deus. Eu não sou digno de te batizar. Jesus, para cumprir, para começar o ministério dele,
João Batista foi e batizou ele, e ele batizou João Batista. E assim começou o ministério de Jesus. E o que Deus fala? E eu acho muito interessante, irmãos, a palavra, que quando Jesus, Maria engravidou, filho de Deus, Deus mostrou aos magos que ia nascer, mandou os magos ir lá, e ali foi planejado a morte de Jesus. Como hoje, irmãos, falar a verdade, muitas das vezes a gente tem que ter muita coragem para falar desse evangelho. E aqueles magos foram lá, enganaram os líderes. Ah, não, foi por aquele caminho, nós vamos por aquele caminho. E voltaram por outro caminho, e José teve que sair daquela rota para que Jesus continuasse vivo. Depois veio João Batista anunciando, Jesus cresceu. Imagino eu como uma criança normal, mas muito especial. E João Batista anunciou o batismo. E quando Cristo começou o ministério dele, primeira coisa que aconteceu, o que ele fez? Ele foi se preparar. E dá um temor muito grande, irmãos, quando nós somos chamados para vir aqui na frente e nós temos que nos preparar. E o que Satanás ofereceu a Jesus? Eu ofereço este reino, eu ofereço todos os reinos, ofereço a você glória. Jesus precisava disso, irmãos, com a humildade que ele tinha. Eu te ofereço pão, te ofereço banquete. E é um temor muito grande, irmãos, que a gente tem ao revelar essa palavra que Deus tem feito grandes coisas e tem se revelado às nossas vidas. E Jesus resistiu. Assim como nós também devemos resistir a muitas coisas que tem nos oferecido este mundo. O meu maior obstáculo, irmãos, eu vou falar uma experiência que eu estou vivendo, por burrice minha. O que acontece? A gente se encanta com celular, Instagram, Facebook, Marketplace, tudo. E é uma coisa que eu tenho sentido, eu até falei com o marido, como a gente fica burro, como a gente fica assim, inculto. Irmãos, você vai dando corda para aquilo que a carne quer. Aí, não, vou só um pouquinho, vou só um pouquinho, vou só um pouquinho. Então você empolga. Até um dia que um chega para você e fala assim, aqui, você não acha que está demais, não? Aí você fala assim, que é isso? Implicância, mas não é não, irmãos. Quem nos quer bem, nos quer saudável. Tanto a carne como o espírito. E glorificado seja o nome de Jesus, porque eu estou voltando a essas primícias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em tempo de saber as estratégias, de aprender com essa palavra, as estratégias que Satanás tem armado contra nossas vidas. Nós estamos em tempo de buscar em Deus, sabe o que, irmãos? Discernimento. Discernimento. Eu sempre falo para os meus meninos, o Eliel tem um entendimento assim, ele é mais maduro, então eu falo com ele e o Heitor ouve. Aí um dia a gente está sempre explicando, Eliel, tem discernimento, meu filho, porque eu sempre, irmãos, ensinei os meus meninos, eu sempre falo com eles, vocês falem a verdade. Seja na escola, seja dentro de casa, onde for. Hoje eu ensino os meus meninos a falar o que não vai trazer confusão, o que não vai trazer polêmica, o que não vai prejudicar ele. Às vezes eu falo, Eliel, se for preciso você omite, fica quieto, mesmo sabendo. Aí um dia ele falou assim, mãe, eu estava na escola e eu ia fazer eu não lembro o que ele ia fazer. Ele falou assim, mãe, aí veio uma voz em mim e falou assim, não faça.
Aí eu lembrei do que você sempre fala comigo, mãe. Eu acho que isso que é discernimento, não é? Deus nos dá discernimento, mas cabe a nós entender, porque Ele dá. Agora, se você quiser, você pode fazer o que você quiser. Deus não é Deus que fala, não. Às vezes eu fico pensando, Deus, Ele é tão bom, mas tão bom. Eu falo, Deus é melhor que pai e mãe. Sabe por quê? Nós somos carnais. A gente fala assim com o nosso filho, vai ali. A gente sabe que não tem perigo, mas você fala assim, ó, você não faz isso, ó, cuidado com isso, ó, não dá confiança. Se você dentro de casa orientou seu filho, por que você manda e fica, não. Deus, Ele cuida de nós, mas Ele nos dá a liberdade da gente fazer o que a gente quer, o que a gente quiser. Mas a nossa instrução está aqui, irmãos. Não tem nada a ver beber. Gente, quantos convertidos eram alcoólatras? Agora, eu vou achar que não tem nada a ver beber? Se o álcool serve de escândalo. Gente, eu tenho 2 filhos adolescentes. Às vezes eu fico pensando lá em casa, a minha mãe passou por isso. Eu tive um irmão que foi 25 anos, irmãos. Minha mãe chorando. Isso é o que eu via, fora o que ele conta. Que às vezes ele estava todo vomitado, deitado na cama, e minha mãe chorando, trocando a roupa dele. Chorando. E hoje nós temos discernimento de falar com nossos filhos, não beba, porque vai te prejudicar. Irmãos, eu sempre falo com meus filhos, Deus, eu estou muito feliz dos meus filhos estarem na tua presença, estar te servindo. Porque a palavra de Deus, ela nos educa e nos ajuda a educar os nossos filhos. Eu glorifico muito a Deus, irmãos, porque Jesus não veio em vão. Ele sofreu muito para que muitos debochassem, porque não conhecem a grandeza do nosso Rei, não conhecem a paz que nós temos no coração. Nós temos momentos, eu tenho certeza que todos vocês aqui passaram por momentos muito atribulados, muito de choro, porque é normal que a gente passe. Mas momentos de consolo, momentos que Jesus fala aos nossos corações, isso é quando Ele não levanta um vaso e fala assim, cuida dela, cuida dele, porque Deus é fiel, e Ele cuida, Ele sara, Ele cura as nossas feridas. Nós temos essa saída, porque Ele tem curado, Ele tem sarado as nossas feridas. E nós perdemos tempos e hora com os nossos filhos falando assim, mãe, olha para mim. Eu tô te falando, mãe. Você já pensou, às vezes o meu marido fala assim, Cláudia, vai chegar um tempo que mulher, nós, esposas, gostamos da nossa cama arrumada. As esposas aqui sabem, bem arrumadinha. E quando nós vamos para o quarto, os nossos filhos gostam de ficar, amontoar em cima da gente. Principalmente quem tem filho assim mais novo. Mãe, por favor. Então, o marido sempre fala comigo, Cláudia, vai ter tempo que a gente pode até querer, mas eles não vão querer mais ficar na cama com a gente. Já pensou, irmãos? Eu fico pensando na grandeza de Deus, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu cresci na mocidade, eu não conhecia esse Jesus. E os meus filhos estão tendo a oportunidade de conhecer, de viver, de crer nesse Jesus. O quanto, quando nós não conhecemos Jesus, nós quebramos a cara, irmãos. O quanto, quando nós conhecemos Jesus, não levamos a sério essa palavra, nós quebramos a cara. Porque tem um momento, irmãos, nós conhecemos a Deus, mas, aí você deixa de ler a palavra, você deixa de orar, você deixa de jejuar, aí você vai vendo o seu espírito irritado, você se afastando, você brigando,
A gente sente isso. E outra coisa, eu vou na igreja. Igreja, irmãos, claro que o primeiro lugar de demonstrarmos que Jesus está em nosso ser é em nossas casas. Mas é uma importância muito grande a nossa convivência, a nossa comunhão na igreja. Porque eu já tive momentos que eu achava que não tinha nada a ver eu ficar em casa, mas tem. Porque tem igreja para todo mundo. Tem igreja, e se não tiver, abre. Deus abre porta. E nós glorificamos a Deus, porque Ele grandes coisas tem feito em nossas vidas. E começou o ministério de Jesus. Andava, fazia milagres. Vai lá quietinho, só fala com os fariseus lá. Os fariseus, os mestres, que você foi curado. Não espalhe essa notícia para ninguém. Eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Aí começa. Jesus falou, vai lá e mostra. Lá na sinagoga que você foi curado de lepra. Não fala mais para ninguém. Eu fui curado. Tá. Jesus, às vezes, Ele tem obras a fazer e que Ele faz em nossas vidas, que é com nós. É nós. Não é com aquele. Às vezes nem o marido. Nós. É a nossa intimidade com Jesus. E Jesus começou o ministério, foi num casamento, transformou a água em vinho, foi começando, curando, falando da palavra. O importante era ver, porque a vez que ele falou assim, seus pecados estão perdoando, quem é Jesus para perdoar pecado? E eles falaram, os mestres falaram, quem é Jesus para perdoar os pecados? Hoje, irmãos, é assim. Jesus perdoa pecado, Jesus fala com a gente, mas sabe o que acontece? Nós queremos ver milagre. Eu quero ficar rico. Nossa, eu quero que nosso Deus, eu quero que essa ferida cure. Hoje o homem está assim. Ele coloca, às vezes, a cura, coloca, às vezes, a riqueza na frente da salvação. E nós nos deparamos com isso todos os dias. É tempo, irmãos, de termos coragem de pregar salvação. Porque às vezes a pessoa pode morrer enferma, irmãos. Irmãos, é triste. Às vezes eu fico pensando, essa semana eu fui fazer uma visita e eu fiquei muito triste comigo. Fiquei, porque eu fui uma vez, fui a segunda, eu fui a terceira vez e falei assim, eu vou continuar. E parei. Olha que vergonha, irmãos. Eu me senti envergonhada. Falei, Senhor, tem de misericórdia. A ponto da filha da minha irmã em Cristo falar assim, minha mãe está chorando, está sentindo a sua falta. Ela perguntou se você ficou com raiva dela. Você veio aqui em casa e não voltou. Gente, olha que vergonha. O seu coração todo dia fala assim, vai, visita, ora. Presença, irmãos. Oração. Presença, irmãos. Que vergonha que eu fiquei. E um dia antes, o dia que ela me mandou essa mensagem, eu marquei de ir na casa da minha sobrinha. Ver os meus sobrinhos, fui. Fiquei com eles e no outro dia eu falei, eu vou amanhã lá na casa dela. Irmãos, a hora que eu falei com a filha dela, não fala que eu vou, deixa surpresa. A hora que eu cheguei, irmãos, o resplandecer do sorriso na cara daquela senhora, a alegria da presença, da ação. Irmãos, e ali, e o nosso pastor me chamou para pregar. Me chamou. E eu tomei posse. É muito difícil, irmãos. Mas eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Eu falei, gente, não é possível que eu não vou saber falar dessa palavra que a gente vive, convive, lê, conhece. E o que acontece? Aí surgiu o assunto de homossexualidade. Não, porque já nasce isso. Eu falei, peraí.
A palavra condena, não condena. Mas o que acontece? A pessoa pode viver como homossexual a vida inteira. Se na beira do abismo, enquanto ele tiver fôlego de vida, irmãos, fôlego de vida, ele vai ter oportunidade de se converter. O último momento dele com Deus é a pessoa que sabe. Então eu disse a ela, a palavra, Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher. Mas ele deu oportunidade. Mesmo se porque o pecado dele não é, eu também erro, eu posso às vezes errar mais que ele ou igual a ele a vida inteira, ele no final se converter e eu ir para o inferno, ele no céu. E eu disse a ela, a oportunidade quem dá é Deus, e Deus não vai deixar ninguém. E é muito interessante que a palavra diz, que ela fala assim, e será pregado esse evangelho a toda criatura. Porque Deus podia ter falado, irmãos, e será pregado esse evangelho a todos os irmãos. Não, quando eu não tenho Jesus, eu sou criatura, eu sou criado por Deus. Mas quando eu aceito esse evangelho na minha vida, eu sou filho, nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos de nós já ouvimos assim, você é diferente. Temos que ser. Temos que ter boa obra, temos que ter boas palavras. Se errarmos, temos que lá para frente acertar. Vocês entenderam? Tem que acertar com Deus. Se eu não me acertar, se eu não mudar, irmãos, eu tenho muito que mudar. Muito. Agora, se eu não mudar, eu vou perder o que de mais precioso Deus tem me oferecido a cada dia na minha vida. Aí depois, mas foi uma polêmica tão grande assim que deu, mas apagou. Porque nós somos justificados só pela palavra, pela Bíblia, irmãos. E ali o incêndio acabou. Porque os nossos pecados, eles são perdoados. Nós não condenamos ninguém. Mas nós temos que falar a verdade. Porque dentro do evangelho tem sim homossexuais que foram curados. Dentro da igreja tem sim prostitutas que foram salvas, largaram o caminho da prostituição. Dentro da igreja tem sim endemoniados que foram libertos. Tem sim eu que era do mundo. Meu irmão está aqui, ó. Eu gostava de pagode, irmãos. Eu gostava de funk, irmãos. Gostava. Até que Jesus falou assim, você gosta? Mas eu gosto de você. E ele foi fazendo a obra. Ele foi tirando aquilo da minha vida. Me tirou do baile, me tirou do pagode, me tirou do mundo. E ele te deixa sozinho. Ele afasta todo mundo. Você não tem amigo. Quando você aceita Jesus, igual o irmão Adriano, tem tempestade que você está sozinho, dá com medo de um raio. A gente fica sozinho, no meio, assim como se diz, no meio da praça, assim, ó. E Deus vai fazendo a obra. Até que eu conheci o meu marido, namoramos e nos casamos. Antes disso, eu já conheci o evangelho. E fui aperfeiçoando em Cristo Jesus. E eu não sinto falta nenhuma deste mundo. Houve tempos em que as pessoas chegavam para falar assim, mas como é que crente se diverte? Irmãos, uma piscina diverte os crentes, uma cachoeira diverte o crente. Irmãos, comida, bebida, assim, um refrigerante, uma água com gás, irmãos. Gente, e o Espírito Santo, ele alegra os nossos corações. É isto, o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Para tudo ele tem solução. Irmãos, às vezes a gente está num momento infeliz, num momento de aperto, e você vai buscando e Deus vai te mostrando.
vai te mostrando, vai aliviando ali os apertos, vai assim, aliviando as inconstâncias lá do mundo. E nós temos que saber lidar com tudo, porque, irmãos, nós não somos perfeitos, não. Porque nós somos pecadores imperfeitos. Todo dia eu falo com Deus: Senhor, eu dependo do Senhor na minha vida. Eu dependo, nós dependemos, nós só não precisamos, não. Porque precisar, às vezes você precisa e deixa para lá. Um remédio, às vezes você precisa e toma. Cura ali sua enfermidade. Às vezes nunca mais você vai usar aquele remédio, mas Deus não. Agora, quando você depende de um remédio, a vida inteira, ainda tem a possibilidade de Deus tirar aquele remédio da sua vida e te curar. Nós dependemos de Deus dia após dia. E o ministério de Jesus Cristo chamou os primeiros discípulos. E o incrível, irmãos, antigamente, eu não sei se os irmãos lembram, tem que ver ali. Não sei se os irmãos lembram. Você falava que era crente, falava assim: mas crente? Você é crente? Irmãos, muito antigamente, crente era senhorzinho de roça, gente muito humilde. Hoje não. Hoje Deus tem chamado doutores, delegado. Deus tem chamado a muitos. Não são só os pobres, não. Deus tem chamado os ricos também. Deus tem chamado pessoas intelectuais para servir a Ele. Porque eu lembro uma vez que uma pessoa: mas crente, esse debate aí. Eu falei: é um debate que eu amo. Debate Melodia. Lá tem doutores, tem psicólogas, às vezes tem delegado, tem advogado, tem. E tem pessoas muito simples também. Tem o nosso Isaías Mendes, daqui da nossa cidade. Tem, ué. Eu gosto muito do debate, embora tem coisas que eu não concorde, mas eu gosto. E Deus tem chamado a todos, porque Ele ama todos nós. Todos. E Deus chamou os discípulos. A gente lê, às vezes, irmãos, a epístola de Mateus. Mateus era um homem assim, você vê que ele foi escrevendo os pontos principais. Foram os milagres, os endemoniados. E ele foi assim, alertando o que Jesus fez. E Paulo parece assim que ele sofreu. Parece que aquele sofrimento de Jesus entranhou nele. E ele tinha um amor tão grande, que ele aconselhava. Paulo era aquele que acolhia, aquele que não... Igual hoje o indelinquente, falava da palavra. E ele falava: se eu te devo alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, eu pago. E Paulo tinha um amor com os irmãos. E eu até achei, irmãos, meu nome. Também lá em Timóteo, chique, irmãos. Cláudia, eu falei: olha meu nome aqui. É incrível como gente, Cantares canta sobre, Salomão falou sobre as esposas, embora não tinha necessidade de ter tantas, mas o romance, você lê Cantares, ali fala sobre romance. Você tem Apocalipse. Às vezes tem gente do mundo que fala assim: eu não gosto de Apocalipse. Não gosta? Porque ali é verdade. Porque ali fala dos últimos tempos. Irmãos, se nós não convertermos, se nós não praticarmos, nós iremos queimar no fogo do inferno. Se a gente não falar o que tiver que falar, não pregar o que tiver que pregar, não amar como tem que amar, não amar demais também, irmãos. Não vamos humanizar o amor de Deus, não, porque o amor de Deus, ele tem discernimento. Eu posso amar aquele cidadão de rua, mas eu não vou levar ele para dentro da minha casa. Meu irmão sabe disso. Eu posso amar ele, eu posso cuidar dele, eu posso ajudar ele, mas eu não posso levar ele para dentro da minha casa. Eu não conheço, eu não sei quem é. E o Evangelho nos dá discernimento. Ele nos dá a verdadeira felicidade. E eu agradeço muito a Deus, irmãos, porque Deus grandes coisas tem feito nas nossas vidas através desse Evangelho. E o que Deus disse? Lá em Êxodo,
A gente lê Mateus, lê não sei o quê. Antigamente, se a gente... O que acontece? Antigamente, a gente... Era tanto... Às vezes, a igreja punha tanto medo assim na congregação, que falava, olha lá os mandamentos, olha só. Deus, Moisés, quando foi lá em cima no monte orar, Deus disse a ele, para amar a Deus sobre todas as coisas, em qualquer circunstância. Não fazer imagem, não render culto a outros deuses. O que é render culto a outros deuses? Às vezes eu fico pensando, irmãos, que hoje tem pessoas que acham tudo normal. Eu não acho. Você está em frente a uma câmera, ouvindo música do mundo, dançando música do mundo. Assim, eu não acho normal, irmãos. Vocês vão me perdoar. Porque eu ouvi um estudo sobre músicas. Nós que somos cristãos, nós cantamos, adoramos a Deus. Agora, cada música, irmãos, tem a pessoa faz para um significado ali, ó, para adorar uma coisa, para adorar um Deus, para adorar um... E há pouco tempo agora eu ouvi assim, fulano é crente, gosta de pagode realmente. Se nós somos cristãos, tem muitos pagodes, irmãos, que exalta música do candomblé. Mas existe um alívio para nós, porque nós gostamos de pagode, tem gospel. Tem. Eu gosto, irmãos, eu gosto de todos os ritmos, gosto. Eu gosto de ritmo, eu gosto de todos os ritmos. E ouço gospel, para mim não pecar. Ouço na minha casa, porque aqui é a casa de Deus. Aqui nós temos que dar testemunho. Aqui às vezes vem pessoas que querem conhecer Jesus. Não é conhecer a minha personalidade, minha intimidade. Não, eles querem conhecer Jesus. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem nos dado discernimento. E Ele não divide a glória dEle com ninguém, irmãos. Não divide se você adora seu marido, se você adora a sua patroa, se você adora seu serviço, se você adora, não divide. E é Ele que tem cuidado de nós. E Ele tem demonstrado isso. Uma vez eu escutei aqui, irmãos, assim, no púlpito. Não, porque às vezes nós vemos só coisa ruim, a cabeça é só coisa ruim. Aí, que isso? O pastor Márcio está... Mas irmãos, aí você vai ouvindo, até que chega um ponto que você fala, chega. Irmãos, essa pandemia nos ensinou a selecionar um pouquinho das coisas que a gente ouve e vê. Irmãos, só tragédia, só coisa ruim. Claro que devemos estar informados. É muito bom nós estarmos informados, mas tem pessoa que só vive aquilo, vai esperar o quê? Se você não lê a palavra, você não busca o Espírito Santo. Gente, eu tinha uma televisão na sala, na minha cozinha, eu tinha uma televisão, falei, Marildo, pode pôr ela para baixo. Mas você tem certeza? Irmãos, hoje em dia não vale a pena ver jornal, porque nós descobrimos que jornal... O que acontece? Eles colocam o que é conveniente a eles. E nós não sabíamos disso. Então, se é conveniente a mim falar que isso funciona, funciona. Se é conveniente o jornal falar que isso não é bom, não é bom. E às vezes uma coisa que é boa para nós desprezamos para seguir aquilo que não presta. E glorificado seja o nome de Jesus, porque essa palavra nos ensina. E aqui em Êxodo 20 diz, não julgarás com falsidade o nome de Deus, porque tem gente que além de jurar ainda fala assim, eu juro por Deus. E é mentira, irmãos. Como é que pode? Deus fala para nem jurar o nome dele, ainda jura por Deus. E às vezes é gente velha, gente grande, gente vivida. Aqui, lembre-se do dia de repouso para santificar. Hoje é o nosso dia de repouso, estamos aqui para ouvir, temos tempo de ler e de viver e de ensinar e de aprender também sobre essa palavra. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, eu tenho visto pessoas
assim, destruídas, infelizes. Por quê? Quando você rouba da tua mãe, quando você desacata sua mãe, xinga sua mãe, porque é normal sim, às vezes a gente desobedecer, às vezes a gente responder, mas tem pessoas que hoje roubam, tem filhos que batem mães, tem filhos que desacatam, não respeitam seus pais. A palavra de Deus diz para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, para que prolongue seus dias aqui na terra. Agora, quem tem vida prolongada, a maioria das pessoas que tem a vida mais prolongada, pode ver, são felizes, são bem cuidadas, são bem tratadas. Presta atenção, irmãos. As pessoas adoecem, e as pessoas adoecem porque são maltratadas. E isso é mandamento com promessa, devemos honrar. Devemos bem dizer, se não pode honrar, vamos ficar quieto. Hoje é triste, irmãos. Eu falo assim, gente, antigamente, ladrão roubava assim. Ladrão que eu falo é porque hoje é cleptomaníaco. É chique, né? Porque quem roubava, irmãos, o irmão não roubava o irmão não roubava o pai. Hoje não, irmãos. É o filho roubando a mãe, é o irmão roubando. Gente, o respeito, eu falo assim, nem lá, assim, é uma coisa assim, o pecado tem crescido tanto, mais tanto, que eu falo, gente, às vezes pessoa que você convive, você tem que estar tomando cuidado. É muito ruim isso. É péssimo. Eu falo, gente, como é que pode, né? Se eu amo a fulana, se eu convivo com a fulana, como é que eu vou roubar, vou pedir o cartão, não vou pagar? Hoje em dia tem muito isso. Então, às vezes, pra gente, vocês podem ver, pra gente não causar assim, contenda, a gente prefere, eu não tenho. Que a palavra de Deus diz, não empresta. E se emprestar o que não te pagar, você perdoa. A palavra de Deus fala para não emprestar, mas se emprestou, é muito difícil para nós, irmãos, mas a palavra diz assim. Porque Deus manda a gente perdoar, para a gente não ficar guardando a vida inteira aquilo assim, ó. Senão aquilo rumina. E às vezes você nem precisa daquilo. Você nem precisa, porque Deus já providenciou outro e você está ruminando aquilo. Como é importante a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus e o discernimento. E a palavra de Deus fala, não matarás, não cometerás adultério, não roubar, não darás falso testemunho do teu próximo, não cobiçará o homem, a mulher ou a casa do seu próximo. E o que o Novo Testamento nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amarmos a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos roubar ele, nós vamos matar ele, nós vamos cobiçar o lar ou a mulher, ou nós vamos cobiçar a finança dele. Não, irmãos. E glorificado seja o nome desse Deus grande, grande. E ali foi o ministério de Jesus, um ministério abençoado. Jesus foi perseguido, Jesus foi morto. E eles acharam que pronto. Não. Mas Jesus foi. Jesus, ele ressuscitou e vive. Ele é vivo, irmãos. Ele está entre nós. E glorificado seja o nome de Jesus pelos que vieram depois dele, falando sobre ele. Muitos não conheceram, mas ainda tinha mais fé do que aqueles que estiveram perto de Jesus. Agora vamos buscar, irmãos, o nosso dia a dia amor, perseverança nessa palavra, buscar discernimento. Nós necessitamos de discernimento. E outra coisa, irmãos, é buscar, às vezes, nós mulheres, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Irmãos, a gente precisa tanto calar. Assim, tem momentos, porque irmãos, eu converso com periquito, papagaio, cachorro, com quem eu não conheço, com quem eu conheço. Meus meninos costumam falar que eu sou carente de conversa. Eu converso com todo mundo. Então, às vezes, não é conversar, estou falando assim, às vezes, tem certas circunstâncias dentro da nossa casa, dentro da nossa intimidade, que nós mulheres devemos calar.
Porque a ira, ela suscita o ódio. E na hora que nós estamos irados, às vezes nós vamos falar. Aí depois, se nós ficarmos quietos, eu tenho certeza que todas nós já passamos por isso. É uma ira enorme, aí a gente fica quieto. Às vezes nosso marido fala assim, você está com raiva? Não, não estou. De repente passa, irmãos, passa tudo. E nós precisamos ter sabedoria de às vezes ficarmos quietos, porque nós não sabemos o que se passa na vida dos nossos provedores, dos nossos maridos, porque eles são líderes. Nosso lar, a palavra de Deus diz que nós, hoje mudou muito, porque hoje tem até o tal do feminismo. Feminismo é uma mentira, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça da casa. Mas ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Vocês entenderam? Mulher, às vezes a gente vê crianças com personalidades totalmente distorcidas. Por quê? Irmãos, eu teve época, teve época que eu falei, opa, o homem daqui de casa é um marido. Então tem certas situações que eu falo, marido, o que você acha? Vai falar com seu pai, porque casa tem hora que parece só tem mãe. Tudo é mãe. Às vezes o pai está do lado e fala, mãe, onde está isso? Pergunta seu pai. Vocês entenderam, irmãos? E a gente deve entender, a cabeça da casa é o marido. E ele, eu tenho certeza que todos os maridos aqui amam a esposa como Cristo amou a igreja. E se você não ama, procura amar. Porque quando o marido ama, ele faz a gente entender. É muito difícil, irmãos, porque mulher acha que tem razão. Ainda mais com raiva. Eu tenho razão, mas não. E Deus nos dá o entendimento da gente, opa. Isso são princípios bíblicos, irmãos. Bíblicos. E eu glorifico muito a Deus, irmãos, porque essa palavra, ela tem feito grandes coisas na minha família, na minha casa. E existem problemas, irmãos, familiares. A última coisa que eu vou falar aqui agora. Eu ouvi isso durante uns 18 anos. A sua família, irmão Adriano, é você, a sua esposa, a Emily e o Arthur. Os outros são parentes. Se puder ajudar, ajuda. Porque hoje em dia a gente aprende a falar assim, se precisar da minha ajuda, você pode contar comigo. Se tiver no meu alcance, a gente tem que falar isso. Porque tem coisa que não é do nosso alcance. Você não pode ajudar o outro e você se prejudicar. Então nós temos que aprender isso. A família da Elisângela é quem? É a Elisângela, o marido, o Mateus e a Carol. Daqui a pouco a família da Carol, daqui a uns tempos, a da Elisângela vai ser Elisângela, o marido e o Mateus. E a Carol vai ter a família dela. E vão serem parentes. Porque eles vão cuidar da vidinha deles, da casinha deles, amanhã vai ter os filhos deles. E nós temos que aprender isso, irmãos. Você entendeu? Nós temos que aprender ao que é blindar o nosso lar. É muito triste, às vezes, um problema, mas tem parente que tem aquela questão que se ajuda há 10 anos e ela não resolve. Se bobear, se ajuda a vida inteira e não vai resolver aquela questão do parente. Então chega um ponto que você tem que falar assim, quer minha palavra, quer meu conselho, mas isso eu não faço mais. Irmãos, tem coisa que agora vai confiar em Deus. A gente não fala, mas a gente faz. Eu agradeço muito a Deus, irmãos, essa oportunidade que Ele me deu. Agradeço muito ao nosso pastor Márcio, que Deus continue abençoando a esposa, os filhos. Deus continue abençoando a nossa igreja. Irmãos, não deixem de ler a palavra. Não deixem de buscar o Espírito Santo de Deus, o discernimento para suas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Se for tomar uma decisão, Espírito Santo de Deus, me ajude. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu chego, até hoje, se eu tiver que ir,
Eu chego no SUS e falo. Eu vou, às vezes, a uma consulta, eu falo, Espírito Santo de Deus, chega lá antes de mim. E Deus dá uma solução ao meu problema. Seja no mercado, seja no médico, seja na cidade para resolver um problema. Vamos invocar aquele que grandes coisas tem feito em nossas vidas. Se vai uma visita na sua casa, seja muito bem-vinda. Espírito Santo de Deus, entra e vem com ela. Porque às vezes tem visita, irmãos, que até um telefone você tem que atender, às vezes falar, Senhor, repreende essa seta, que é tanto problema, tanto problema. Então, irmãos, a gente precisa ter discernimento. Eu glorifico muito a Deus, irmãos, e agradeço muito a vida do nosso pastor Márcio por ter me dado essa oportunidade. Que Deus continue abençoando, tá, pastor? Você e sua família, sua casa. Amém. Deus abençoe, viu, meu irmão? Amém. Glória a Deus. A gente fica muito feliz porque a gente tenta, né, conduzir. Tenta porque a gente tem nossas falhas. Todos nós, como nossa irmã já trouxe aí uma mensagem abençoada, né? A gente vai só rememorar ali algumas coisas que realmente serviu para mim. Mas eu fico muito feliz, não posso deixar de falar, quando a gente dá uma oportunidade e a gente ouve uma palavra de Deus para nossas vidas. E aí a gente fica feliz por ver que Deus realmente está confirmando que não é da gente, não é da empolgação. Então tem gente aí que pode preparar que o dia que Deus mandar, viu? O irmão Reinaldo, irmã Elisângela, né, irmão Flávio? Mateus, Rômulo, Carol. Eu estou falando isso e não vou nem voltar mais na igreja. Porque... Não, pode voltar. Porque vocês estão vendo como que tem coisa boa dentro de cada um. Às vezes eu estou falando aqui, eu estou indo numa linha, os pastores. Mas aí vem alguém que você não pode nem falar assim. Ela sabia, tá vendo? Ela sabia. Eu tenho certeza que Deus falou para algumas pessoas aqui hoje. E eu e você não podemos dizer assim, a irmã Cláudia sabia. Não. Então, meus amados, atenção na palavra do Senhor. Essa é a nossa missão da comunidade cristã Formosa. Incentivar você a ouvir coisas boas, a boa palavra de Deus. O evangelho, pregar o evangelho. Quantas pessoas ouviram isso quando não eram cristãos, ou aqueles que são cristãos ouvem? E aí você vê evangelho, aí o que você pensa assim? É a Bíblia, é um pastor de terno e gravata falando de Deus. Quantas coisas quando você ouve falar evangelho, o que você pensa? Pensa, olha aí agora para o seu coração, o que você pensa? Pregar o evangelho. Aí você acha que você chegar lá com aquele amigo seu e começar a falar para ele que você tem que ir para a igreja. Olha só, nossa irmã já falou, você vai para o inferno se você não for para a igreja. Aí muita gente acha que é isso aí é pregar o evangelho. Aí você começa a ler a Bíblia. Você não acha Jesus fazendo isso com ninguém. Aí você começa, então o que é evangelho? Aí você começa, vamos procurar, vamos entender, vamos estudar. Boas novas. Boas notícias. Tem solução para você. Olha quanta coisa boa com a nossa irmã hoje. Tem solução para mim, irmão? Tem. Mas o psicólogo falou que não tem. Mas tem, irmão. O psicólogo, ele não entende todas as coisas. O psiquiatra, eu fui no psiquiatra essa semana e ele falou que para mim nem diazepam não dá. Ele não conhece todas as coisas. Mas o Deus que te criou, que criou a nossa diaconisa, irmã Cláudia, que me criou, Ele sabe o que tem que fazer para você. O advogado falou, não tem jeito. O presidente diz que não dá. Irmão, se a gente for falar disso, você vai ficar
triste, e aí não é nem política mundial, regional ou nacional. O presidente não consegue nem controlar os seus próprios subordinados, ele briga entre eles, porque aumentou o preço da gasolina, ficou de cara feia, por que não pode, por que não sei. Na política mundial, eu li uma fala essa semana, muito interessante, me fez refletir. Lá no auge do Covid, aí você via pessoas comovidas, morrendo tantas pessoas, e gente morrendo perto, gente familiar e tal, pessoas comovidas. Eu me lembro de uma cena que eu vi uma foto de um complexo de rodovias, de túneis e viadutos, e nem um carro, nem uma pessoa passando num dia de semana. Um local que normalmente passam milhares de carros, centenas e milhares de carros ali o tempo todo. Nenhum carro. Aí, alguns disseram assim, depois do Covid as pessoas vão ficar mais sensibilizadas, as pessoas vão amar mais, porque elas perderam pessoas, viram pessoas morrendo, o mundo vai melhorar um pouquinho. Aí, antes que acabasse realmente, porque a pandemia ainda está declarada, ainda não foi declarada, finalizada, me aparece uma guerra. Aparece a proposta de, não é só uma guerra qualquer. Cada dia que passa, você está pensando assim, você escuta um pouquinho, para não ficar totalmente de fora, né? Para você não ouvir também as mentiras das pessoas malucas que falam as coisas. Aí você escuta um pouquinho, aí você ouve lá, o quê? Que está apaziguando, está tendo reuniões disso e daquilo, diplomacia, papapá. Aí você ouve falar, como eles chamam lá, está vendo o cessar-fogo? Não, cada vez pior, está chegando. Aí você ouve assim, mas ainda não chegou lá na capital. Não é? Isso é estratégia, irmão. Quem lê a Bíblia sabe. Aí você não entende nada quando você vê a guerra. Porque Deus lá no Velho Testamento era sangrento. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que era estratégia. Quando os povos chegaram, nós já lemos aqui há pouco tempo, Senaqueribe, o outro antes de Senaqueribe, me fugiu a memória aqui, o que eles faziam? Eles cercavam a terra. O próprio povo de Israel cercou Jericó antes. Isso é tática. Vamos fazer o povo cansar, vamos fazer para conseguir o que eles querem, está lá. O mundo melhorou depois da pandemia? Não. O que se fala? Terceira Guerra Mundial. E cada dia mais, então, em vez de melhorar, se chega próximo, porque o outro lá sabe, já foi dito, nós não vamos entrar na guerra, mas se tocar em alguém que é ligado ao nosso grupo, aí muda as coisas. Então está 70 quilômetros lá, já foi bombardeado. Daqui a pouquinho um míssil daquele erra e pum, cai dentro de uma... Pronto, desencadeou a terceira guerra. Então não esperem. Dentro da palavra que a nossa irmã falou, que eu gostei aqui de alguns pontos, não espera melhor, irmão. Trabalha a paz dentro de você. Trabalha essa paz, que essa paz é Cristo. Somos felizes, já começou dizendo, bem-aventurados. Por que nós somos felizes? Por que nós somos bem-aventurados? Porque somos filhos de Deus. Não adianta você correr atrás de bênçãos, é salvação. Sabe por quê, irmão? O cara mais rico da Ucrânia não está podendo usar o banco dele. O dinheiro dele está no banco e ele não está podendo usar. Você sabia disso? O carro dele, não sei que carro que é lá, o carro mais top lá dele, ele não tem gasolina para poder sair. O jatinho que ele tem, assim, às vezes você que tem um sonho, eu não fico falando não, mas o meu sonho era ter um jatinho, um helicóptero. Às vezes alguém aqui tem, né? O irmão Flávio, por exemplo, não quis comprar o dele ainda, mas assim, o irmão Flávio é humilde, então vamos olhar para ele lá, ó.
Às vezes você também tem vontade, né, meu marido? Mas, saiba você que por uma coisinha, seu helicóptero vai ficar lá parado, seu jatinho não vai poder ser usado, o seu carro do ano não vai ter gasolina para ele. Mas eu tenho uma bicicleta daquela top de 21 marchas ao máximo, a minha tem 30, que eu comprei lá da Alemanha, não sei o que e tal. Ela sobe morro, não precisa nem de pedalar, ela já sobe. Eu dou uma pedalada, ela sobe. Você não vai poder andar com medo de um míssil, de um tiro perdido. Em um momento tudo muda. Alguns anos atrás, o maluco lá da Venezuela falava numa guerra contra o Brasil. Você vai, não, o Brasil é de paz. O Brasil já tirou a paz dos outros. No Paraguai, por exemplo, ele já fez isso que está lá, ele já fez com o Paraguai. E quem diz que um desses malucos aqui da nossa região, uma hora não pode fazer isso? Então, meus irmãos, medo. Não, nem medo não. Eu não vou por causa disso, não vamos parar. Você está pensando que os cristãos verdadeiros lá da Ucrânia estão parados? Até casamento ainda continuam fazendo lá. Eles estão vivendo a vida do jeito que pode. Mas aquela vida que você acha que seria melhor se você tivesse... não, eu queria era uma fazenda cheia de belos alazão, né? Que é aquele cavalo mais bonito, né? E uma hora algo pode acontecer, você não pode usar a sua fazenda. Então vamos olhar, vamos ser felizes. Vamos ser felizes com esse esposo difícil que você tem, com essa esposa. Você casou, você falou sim, e ninguém estava com uma faca lá, porque ninguém aqui estava, irmão Adriano. O parente da Camila fala sim. Se você não falar assim, tem um revólver. Quem aqui que casou assim? Obrigado. Porque antigamente tinha isso, né? Prometido, você vai casar com a minha filha agora. Tem uns que estão precisando, né, irmão Reinaldo? Mas, mesmo assim, ninguém está fazendo. Amém? Então foi escolha. A irmã pregou aqui hoje. Aí teve gente aqui que eu ouvi, não vou falar não, mas eu ouvi. Quando a irmã falou sobre a esposa, sobre o esposo, fala, Senhor, mas só vou dizer uma coisa que Deus falou para mim, também. A gente vê, a gente gosta quando Deus fala para a esposa, mas aí você vê o resto, hein? Os maridos, amar como Cristo amou a igreja. Aí você pode, a esposa ouça o seu marido, aí você acha que é bom. A maioria dos homens gosta dessa palavra. Até revolta as mulheres. Esposa, obedeça os seus maridos. Mas lê tudo, tá? Todo mundo que gosta dessa palavra, leia tudo, como a irmã falou aqui. E vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então você que acha que Deus falou apertado para a mulher, você está bem enganado. O aperto está mais para nós. Que quem aqui morreria para sua mulher brava, ou boazinha, ou o que fosse, se entregaria por ela. Então, essa palavra, mas Deus abençoe, uma palavra que fala aos nossos corações essa manhã, e que nosso Senhor possa nos iluminar, e que nós possamos sair daqui nessa manhã cheios, abençoados por esta palavra. Amém? Glória a Deus. Esse é o momento também, irmãos, que nós continuamos a nossa adoração, continuamos o louvor, pedindo a sua contribuição para que esses momentos gostosos continuem.
Para que momentos gostosos, como a irmã também lembrou, né? Crente não diverte. E como diverte, né, irmãos? Nós, crente não bebe, mas come bem, né? Pastel, churrasco, cada reunião que a gente faz, olha só. E Deus multiplica mesmo. Só não compreende a palavra, irmão, quem não quer. Não quer. Porque a gente vai lá no mercado, faz a compra da semana, Deus abençoa também, mas quando vai lá e compra para a igreja, eu não sei o que acontece, ainda tem coisa aqui, um monte de coisa, comemos que uma beleza. Chegou convidado, comeu também ali. A gente tinha feito a conta, foi mais do que a gente contou. Chegou a visita, comeu e ainda sobrou. Então só entende da palavra quem vive o que nós vivemos. Então é fácil entender como que foi aquela multiplicação dos pães. Para quem Deus já multiplicou alguma coisa na vida, para quem Deus já perdoou dívidas impagáveis, tem gente que não acredita quando alguém conta o testemunho. Ah, mas contou lá na igreja do fulano, na igreja do Beltrano, mas eu acredito, irmão, porque Deus já fez na minha vida. Se você fizer com alguém, a irmã falou isso aqui também hoje, e é isso mesmo. Não empresta, mas se emprestar, perdoa, porque se receber de volta alguma coisa hoje, só mesmo milagre. Então, mas quando você faz, irmão, você pode esperar que vai acontecer coisa na sua vida inexplicável. Aí se a gente fala, tem testemunho, né, a irmã falou aqui, tem coisa que a gente tem que guardar, e é mesmo. Tem testemunho que se a gente for dar aqui na igreja, os caras vão falar que a gente é maluco. Mentira, é doideira, está inventando, é marketing. Mas cada um aqui sabe o que Deus tem feito na sua vida. Na sua vida, você sabe. Às vezes você não está nem parando para pensar, mas aquilo que aconteceu e o resultado que veio, tinha Deus ali. Então esses momentos, essas ofertas que nós pedimos aqui, não é para o pastor Márcio, não é para a Vanessa, não é para o pastor Adriano, para a diaconisa. Não. É para nós continuarmos trazendo esse alimento na casa do Senhor, com essas portas abertas, com projetos. Eu tenho orado muito para Deus ampliar as nossas fronteiras, porque eu penso e creio que nós só estamos limitados porque precisamos abrir mais, botar mais cadeiras. Então a gente pensa, a loja aqui está desocupada, a gente pensa em alguns projetos, a gente pensa outro, mas Deus sabe todas as coisas, Ele nos dará, Ele nos mostrará. Estava falando ali com a Vanessa, esse aparelho, a gente usava ele à noite, era muito bom, mas para de dia, talvez a gente vai precisar de buscar um melhor, porque ele é bem clarinho. Tem coisas, e nós estamos fazendo. Tem as nossas cumilanças, né, que não pode acabar. Tem os nossos projetos aí para esse ano. Então, meu irmão, é para isso, tá? Mas, eu gosto de falar que a nossa cestinha não é muito faminta. Ela tem fundo, né? Não tem nem um palmo, nem metade de um palmo não dá. Então você pode dar quanto você coloca no seu coração, com alegria, trazer aqui, porque está rendendo, está funcionando porque você está dando de coração. Se não for, não tenha um pingo de... Nenhum pastor vai falar isso com você, mas eu falo. Se for doer para sair do seu bolso, se tiver um escorpião aí no seu bolso, não põe a mão não. Não põe a mão não, porque até a gente chegar com o remédio pode demorar. Agora, se você for dar de coração, você que ouve também, várias pessoas ouvem, às vezes não está com recurso aqui, depois tem contribuído pelo Pix, pela transferência. Ouça, tá, irmãos, as mensagens. Sabe aquele momento, a irmã falou ali, às vezes a gente foca muito na rede social e tal, mas usa seu celular às vezes para uma boa palavra, procura uma palavra que fala, não é o que você quer ouvir não, uma palavra que fala boa palavra de Deus, e ouça, põe ali, deixa, está fazendo um serviço, coloca ali, deixa aquela mensagem, vai tomar o café, coloca aquela mensagem, vai para o banheiro, coloca aquela mensagem.
ou um louvor que tem uma mensagem da nova aliança, que fala sobre Jesus, que se não revelar Jesus, irmão, se você não entender e não achar Jesus na palavra, está faltando algo. E falou lá com aquele menino, com aquele moço que chegou lá, ele cumpriu os mandamentos. Olha só como a gente liga a palavra. Eu já faço tudo, eu cumpro os mandamentos, mas te falta uma coisa. O que faltava na vida dele? Faltava Jesus. Se a vida que você leva, você pode ser até bonzinho. Tem gente que é bonzinho, né, irmão? Você sabe que tem gente que é bonzinho. Tem gente que é legalzinho, é bonzinho. Ele não faz, ele não olha para a mulher do outro, ele não rouba o que é do outro. Ele acha até que ele já tem um cartão VIP, passagem especial para o céu. Tem gente, eu já ouvi gente assim, pô, você é tão bonzinho que as pessoas falam com eles. Você é tão bonzinho que você vai direto. Pô. Não é assim. Não é assim. Não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. Então, se faltar Jesus, procura por Ele. Porque se você não for bonzinho, mas tiver Jesus, algo vai acontecer na sua vida. E é isso que nós precisamos, irmãos. Cada vez que a gente lê e estuda, a gente vê que os tempos estão se aproximando do fim, e você precisa ter as marcas de Cristo. Marcas de Cristo, para que a sua vida venha valer a pena. Porque os discípulos ousaram morrer por esse Jesus. Será que eu e você morreríamos por Cristo? Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a marca da besta, não sei o quê, mas qual marca você tem recebido? Hoje, você morreria por Cristo? Como os discípulos sentiam esse prazer, como em alguns lugares, como eu li esses dias, lá nos países árabes muçulmanos, que eles marcam as casas dos cristãos com a letrinha lá, dizendo que ele é um cristão que acredita, que é seguidor do Jesus de Nazaré, a letrinha lá deles lá. E aí ele é perseguido, qualquer dia pode chegar um lá e mata o filho, mata ele, E aí? No Brasil isso nunca vai acontecer. Nunca é muito tempo, né? Para os seres humanos que estão cada vez mais corrompidos. Então, irmãos, isso não é medo, não é nada, é realidade. Que estejamos atentos, que possamos ouvir quando Deus traz essas palavras maravilhosas para nós. A irmã Cláudia vai louvar ao Senhor, e logo em seguida, né, nós estaremos encerrando, mas com esse convite de que você não perca de vista, não jogue fora, não desperdice tudo aquilo que você recebeu hoje nessa manhã. Amém? A irmã vai louvar ao Senhor e nós podemos ofertar com alegria. Amém, Jesus. Esse louvor nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, né, irmãos? Vamos amar a Deus, a obra de Deus com as nossas ofertas também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a fé que estou sentindo. Meu coração está furado, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está furado, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Oh Deus bom, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Oh Deus fiel. Glória a Deus pelo teu milagre em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Sempre, 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 Jesus. Amém? Graças a Deus. Então nós chegamos aí ao término deste culto, né? Mas que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar, nos abençoe grandiosamente. Ainda essa semana temos na quinta-feira a nossa reunião, nosso encontro Formosa. Quem não participou ainda, nós te convidamos. Participe, é uma horinha só. E aí é uma mesmo, porque o sistema corta, tá? É 1 hora. Então não preocupa, não vou não, porque o irmão Márcio vai começar a falar, não sei quem. Não, lá é uma mesmo, tá, irmão? 1 horinha, uma quinta-feira, finalzinho de noite abençoado, é uma coisa gostosa. Participe, eu coloco lá no grupo o link, é só você clicar, pum, você já está lá, né? Está no aconchego da sua casa. Ah, mas eu não quero, eu quero continuar fazendo meus... Não precisa de você mostrar seu rosto, não precisa, mas ouça, participem, tá? Tem sido maravilhoso. Então aí, normalmente, né, quem traz a mensagem, tá, irmã Cláudia, no domingo, pode compartilhar ali, né, na quinta-feira, tá? Que Deus abençoe. Só avisando para os irmãos se programarem. Primeiro domingo nós estaremos aqui comemorando. Nós não vamos fazer convites. Você pode convidar o seu amigo, alguém que você queira, mas nós não vamos fazer um grande movimento, porque ainda não é o momento, né? Mas primeiro domingo nós estaremos comemorando 6 anos da Comunidade Cristã Formosa. Não deixa de participar. Você sabe que Deus tem abençoado sua vida. Lembra daqueles que não têm vindo, chama aqueles que fazem parte, né? Aqueles que você deseja que venha fazer parte, convide para receber uma boa palavra do Senhor. E também no mês de abril,
é o mês de abril, primeiro domingo de abril. Também no mês de abril nós teremos uma conferência sobre o arrebatamento. Nós vamos estar falando sobre a perspectiva do pré-tribulação e, glória a Jesus, pós-tribulação, né? Eu e o irmão Amarildo vamos estar, então, no segundo domingo, tá, irmão Amarildo? Vamos assim, eu vi ali, a Páscoa é terceiro, então não vai atrapalhar, porque eu não quero fazer no feriado, para não atrapalhar as programações. Então, no segundo sábado, 5 horas, para a gente ter um tempinho, a Vanessa estava me lembrando, é um tema gostoso, a gente vai. Só que nós não vamos exaurir o tema, nós vamos trazer uma conferência, né? Nós vamos trazer aqui o tema, vamos falar um pouquinho sobre ele. Uma ou outra pergunta talvez, porque nossa intenção aqui não é falar tudo sobre isso, porque nós não dominamos tudo, e ninguém, né, na verdade. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva do arrebatamento, que é interessante. E como aqui na nossa igreja nós não trabalhamos com a confusão, nós vamos falar que aí nós vamos preparar a igreja, porque se Jesus voltar antes, nós estamos preparados. Se for depois, nós estaremos preparados também. O nosso foco aqui é a salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos que falar da palavra de Deus. E como nós, né, gostamos desse tema, gostamos de estudar, o seu irmão Amarildo é um estudioso aí desse tema, então nós vamos criar essa oportunidade no segundo e no quarto sábado, perdão, irmãos, nós vamos divulgar melhor lá no grupo, no segundo sábado e no quarto sábado. Se você trabalha nesse dia, programe, não perca, 5 horas da tarde, não vai até 10 horas não, né? Não vai não, mas nós vamos ir até umas, né? Vamos fazer um lanchinho, uma coisa aqui, dar uma paradinha para dar uma pensada e voltar mais um pouquinho, talvez até ali às 7h30, 8 horas, né? Tá bom, irmãos? Não deixe de participar, é tempo. Você ouve um monte de maluquice, você liga o YouTube agora e digita arrebatamento, você vai ouvir cada maluquice. Então, vamos ouvir o que a palavra de Deus fala sobre o tema. Amém? Então, irmão Amarildo, ora pelo término desse culto, dando graças pelas ofertas, por tudo que nós vimos aqui, orando, né, por nós que fizemos aniversário nesse mês, esse mês bonito, mês de março, né? Eu fiz aniversário dia 9, a irmã Camila fez ontem, né? A irmã Camila ontem parou ali o Santo Antônio, né? Aquela festança, né? Disse que não passava nada lá ontem, era só festa, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, que Deus continue abençoando, irmã, dando muitos anos de vida, e que nós possamos continuar sempre olhando para Jesus. Amém? Logo em seguida, o pastor Adriano traz para nós a bênção de Deus e que nós possamos ir em paz para o nosso lar, na certeza de que Cristo está contigo. Um dia só, irmão, não vou deixar de falar, a gente deixa bem livre, mas nós estamos reunidos aqui na igreja um domingo, o dia do Senhor, que nós cristãos reconhecemos que o dia do Senhor, o dia que Ele ressuscitou. A irmã Cláudia já falou aqui, nós glorificamos no dia do Senhor. Deixe os seus afazeres por alguns momentinhos lá, reúne aqui conosco. Vai ter dia que nós não vamos poder reunir. Vai chegar um dia difícil. Aí você vai poder falar como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: guarda o teu bom depósito. Vai poder falar como Ezequias, né? Que quando ele estava no problema, ele orou: ah, Senhor, lembra de quando eu podia, eu estava na sua casa. Depósito, tá vendo? Você não adianta você ir lá no banco, você pode ser até amigo do gerente. Se você chegar lá no banco agora e falar: eu precisava de um dinheiro. Você precisa de um dinheiro? Peraí, qual que é a sua conta? Não, não tem conta. Então, já era. Né? Você pode ser amigo dele, um amigão, de estar junto, bater uma bolinha com ele, ou então de fazer uma reuniãozinha,
Mas se você não tiver depósito, não adianta, sei lá. Assim também, irmãos, nós precisamos entender isso. Quando você tem algo dentro de você, e aí eu não estou falando aqui que você tem que ter para você buscar Deus, não, é porque você nem acredita. Se você não ouvir a palavra, se você não vem aqui, você nem acredita que você pode orar. Tem gente que fala, Senhor, eu não vou orar porque eu não sei, eu não posso. Por quê? Falta de contato, de relacionamento. Agora, se você está aqui, irmão, você vai poder naquele momento difícil, Senhor, eu errei mesmo, mas o Senhor lembra que todo domingo eu estou lá, eu errei, mas eu sei a sua palavra, e faz efeito. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado. Pai, mais uma vez, Deus, nós nos reunimos aqui, Deus, nós entregamos este culto, Deus. Nós entregamos, Deus, como incenso suave, Deus, e agradável, Deus, aos seus ouvidos, às suas narinas, Pai. Que o Senhor possa receber, Deus, essa adoração que nós profetizamos aqui, Deus. Que o Senhor possa receber, Deus, a nossa adoração, Deus, através das ofertas, Deus. Que o Senhor possa multiplicá-las, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles que fizeram aniversário nesse mês, Deus. Meu irmão Márcio, do nosso pastor, Deus, a nossa diaconisa Camila, Pai. Os outros que fizeram, Deus, que talvez não tenham vindo nessa igreja, Deus, não, por algum motivo, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, que o Senhor possa estar abençoando e curando os enfermos, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, e libertando, Deus, aqueles, Deus, que ainda estão caminhando, Deus, muito devagar na tua fé, Deus, que ainda precisam de uma libertação, Deus, que ainda precisam, Deus, que o Senhor visite mais intimamente essas pessoas, Pai, que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito tratando com elas, Pai. Que o Senhor esteja tratando conosco, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa semana, Deus. Como o Senhor tem nos abençoado por todos esses anos, Pai, de nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue conosco, Deus. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, Deus. Abençoando as famílias da comunidade cristã Formosa, Deus. Derramando o teu Santo Espírito, Deus, o teu poder, Deus. A cura, a libertação, Deus. Sobre todo aquele, Deus, que quer, Deus, e que vem aqui adorar o teu santo nome, Deus, que participa conosco como um corpo de Cristo, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, que o Senhor possa, Deus, continuar conosco, Deus, porque como foi dito aqui, Deus, nós dependemos de Ti, Deus, nós precisamos, Deus, nós clamamos pela Sua presença em nossas vidas, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, Senhor, nós não somos ninguém, Pai. Mas contigo, Pai, nós somos mais que vencedores, Pai. Nós vencemos o pecado, Deus. Nós vencemos, Deus, este mundo tenebroso que nos cerca, Pai. Pai, abençoa a nossa nação, Deus. Abençoa, Senhor Deus, essa cidade, Deus. E abençoa as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Curve sua cabeça para nós estar recebendo a bênção apostólica, que temos uma semana abençoada no nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, o grande amor de Deus Filho, as ricas consolações do nosso Espírito Santo, esteja com toda a igreja que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus em glória, que toda a igreja pode dizer, amém. Está terminado em nome de Jesus.